Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje eu tô com um convidado mais do que especial, o psiquiatra Rafael Lopes. Rafa, primeiramente quero te dar as boas-vindas aqui ao Lendo Mentes, é um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema que é tão importante. Hoje nós iremos estar falando sobre psiquiatria, atividade física, saúde mental, saúde como um todo, então vai ser um podcast muito legal e é muito gratificante te ter aqui comigo. Rafa, então, primeiro, muito obrigado por ter participado. Pô, Léo, na verdade, o prazer é todo meu. Fico feliz de verdade de estar aqui, estar podendo ter esse espaço para a gente falar sobre saúde mental, sobre saúde física. A gente sabe que essas duas coisas se conversam muito a todo Uhum. tempo. Então, a ideia é justamente a gente abordar esse tema, quebrar alguns estigmas e justamente tentar fomentar as pessoas a praticar cada vez mais atividades físicas. Perfeito. E eu acho que a ideia realmente é da gente poder ver isso, né? Como saúde, como essa ideia que vai aglutinar vários conceitos e que vai estar realmente podendo ver o que a gente tem de evidência, o que a gente tem de pesquisa que corrobora com essas decisões. Porque muitas vezes a gente vai estar falando para os nossos pacientes da importância disso, de uma atividade física, e a gente não está falando de atividade física de tu ser um triatleta de Ironman necessariamente, Exatamente. mas de algum nível de atividade física, e quero te escutar falando, mas até mesmo já dando um spoiler, a gente tem muita evidência que corrobora essa indicação que a gente está fazendo. E Rafa, então assim, primeiramente te apresenta para o pessoal, tu é médico, Claro, claro. psiquiatra, mas fala para o pessoal qual é a tua trajetória, como é que tá, Vamos como é que lá. foi tudo isso A aí. gente tem que contar um pouquinho de onde a gente vem, né? Exato, exato. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou médico formado na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Vim para Porto Alegre há 3 anos e pouquinho para justamente Uhum, fazer minha residência médica em psiquiatria aqui. uhum, Fiz minha residência médica ali pela UFSPA, na Santa Casa, no Hospital Presidente Vargas, né? Terminei minha residência. Atualmente estou fazendo meu mestrado, justamente estudando um pouquinho a respeito de atividade física, né? O que a gente fala até um pouquinho sobre psiquiatria do estilo de vida, os impactos talvez de algumas abordagens não necessariamente farmacológicas no dia a dia do paciente. Faço meu mestrado na mesma instituição, estou fazendo também minha formação em terapia cognitivo-comportamental, né? Sempre tentando trazer todas as abordagens que a gente consegue para a melhora do paciente além da medicação. Além disso, eu trabalho também com consultório, né? uhum. E, enfim, nessa luta de pesquisa que a gente sabe que no Brasil é sempre uma luta, tá pesquisando. Perfeito, perfeito. Então, de novo, seja muito bem-vindo. E eu acho que é assim, né? Tu vem lá do Espírito Santo passar um frio aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, tentando acostumar. Até hoje Já, ainda não. tem 4 estações no mesmo dia aqui, né? É difícil. Então, para quem não é do Rio Grande do Sul e nunca veio pro Rio Grande do Sul, prazer. Clima gaúcho. É, exatamente, exatamente. E não seremos nem um pouco bairristas em relação a isso, porque é Não, complicado. até eu já tô sendo bairrista aqui, mas a gente vai, que o tempo a gente sabe que é uma coisa complicada por aqui. Perfeito. E Rafa, bom, então para a gente dar início aqui à nossa conversa, como é que a gente pode pensar e por que a gente pensaria na integração da atividade física e da psiquiatria? Por que a gente pode pensar nesses dois pontos? Eu acho que a gente tem alguns olhares diferentes, né, quando a gente fala dessa integração. Acho que a primeira coisa que a gente pode olhar e falar é justamente nos efeitos protetores da atividade física para o desenvolvimento de transtorno mental e até mesmo dentro de um tratamento, né? Mas até antes da gente falar sobre isso, acho que é legal a gente falar também das consequências que às vezes os transtornos mentais ou pacientes que sofrem com algum tipo de transtorno mental têm, que a Uhum, atividade física acaba entrando ali como grande importância, né? A gente sabe que pacientes com transtornos mentais, eles tendem a viver menos que pacientes que uhum, não têm transtornos mentais, né? É até interessante que assim, a curva de expectativa de vida na população mundial ela foi aumentando gradativamente nesses últimos anos, né? Mas pacientes com transtornos mentais não aumentaram de maneira significativa essa expectativa de vida. Por quê? Porque a maioria desses pacientes eles acabam tendo consequências, né, metabólicas de seus transtornos.
né? Tanto dos seus transtornos como também dos seus tratamentos. Consegue explicar um pouquinho para o pessoal, talvez o que não saiba exatamente o que é uma consequência metabólica, para o pessoal entender? Claro, claro. Quando a gente fala de consequências metabólicas, a gente está falando sobretudo dos índices de colesterol, de glicose, né? O quanto que isso impacta na possibilidade desse paciente desenvolver posteriormente um AVC, um derrame, um infarto, né? E a gente sabe que pacientes com diagnósticos psiquiátricos têm um maior risco de desenvolver essas doenças. Existe uma síndrome, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, que pega a maior parte desses achados, e ter essa síndrome aumenta muito o risco de ter infarto, AVC, enfim. Parece que 1/4 dos pacientes psiquiátricos tem essa síndrome, né? Isso por consequência dos hábitos desses pacientes, né, que muitas das vezes não são ativos fisicamente pela própria doença, ou enfim, por inúmeros fatores, mas até mesmo por algumas medicações, né? A gente sabe que a gente tem algumas medicações psiquiátricas que elas tendem a causar ganho de peso, tendem a causar alteração dos níveis de colesterol, de glicemia. Então, os pacientes acabam estando mais predispostos a desenvolver essa síndrome. E justamente hábitos saudáveis de vida, sobretudo atividade física, alimentação, são muito importantes para prevenir o aparecimento dela, né? Então, a gente tem que estimular muito os nossos pacientes a desenvolver hábitos saudáveis, né? Para que posteriormente, mesmo que ele esteja bem tratado do ponto de vista psíquico, ele não adoeça do ponto de vista físico. Né? Então a gente vê até recentemente a Lancet lançou um material bem interessante falando a respeito dos cuidados que a gente tem que ter da saúde geral desses pacientes. E lá um dos principais pontos é justamente estimular a questão da atividade física. Perfeito. E daí, pensando nisso, né? Tu estava falando sobre a redução da expectativa de vida. Então, como é que a gente pode estar integrando e por que a gente pode pensar na integração, né, da psiquiatria e atividade física? Porque tu falou que tem essas possíveis alterações no próprio jeito de estar lidando, né? Isso. Porque se a gente for pensar as principais causas de morte, né, de pacientes psiquiátricos e da população geral, vão ser essas doenças cardiometabólicas, né? E a maioria dessas doenças, diabetes, AVC, infarto, essas doenças, elas diminuem o seu risco se a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável, né? Então, o estímulo dessas atividades acabam por diminuir esse risco. E uma coisa interessante, até para a gente já começar falando dos conceitos em si, né? Que existe uma diferença entre atividade física, exercício físico e sedentarismo, e hábitos sedentários, né? Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando qualquer gasto muscular, qualquer exercício muscular que gaste energia, né? Então, se eu estou lavando a louça dentro de casa, eu estou gastando energia, estou fazendo atividade física. Se eu estou caminhando até o meu trabalho, eu estou fazendo atividade física. E se eu estou, sei lá, jogando meu futebol ou jogando um vôlei, a pessoa também está realizando atividade física, né? O exercício físico é quando esse gasto de energia ele é mais estruturado, sustentado com essa intenção de melhorar a capacidade que a pessoa tem de desenvolver a atividade física. Então é uma coisa muito mais bem estruturada quando a gente está falando de exercício físico. E aí quando a gente fala de hábito sedentário, na verdade é o tempo que aquela pessoa gasta em uma atividade que praticamente não tem um gasto energético significativo, né? Os estudos hoje, eles estudam bastante a atividade física e essa questão dos hábitos sedentários. E o que a gente vê é que, inclusive, são desfechos, são variáveis independentes, né? A pessoa ela pode ser fisicamente ativa e ela pode ser sedentária ao mesmo tempo. A pessoa deve estar perguntando, como assim, né? Me explique, Rafa, por favor. Pois é. Quando a gente fala de atividade física, a OMS recomenda que a gente faça 150 minutos de atividade física vigorosa, moderada ou vigorosa por semana. Então, vamos supor que uma pessoa faça, sei lá, 3 vezes na semana uma academia, né? E, ok, consegue ali seus 150 minutos, tá? E, ok, ela é uma pessoa fisicamente ativa. Mas quando a gente fala de comportamento sedentário, a gente vê, por exemplo, que 8 horas de comportamento sedentário já seria uma quantidade alta, um risco alto de desenvolver, inclusive, alguns transtornos mentais, a gente pode falar sobre isso.
E é muito fácil a gente ter 8 horas de comportamento sedentário. Até porque se a gente for parar para pensar, né, Rafa, eu acho que daí entra uma questão importante de que a nossa vida contemporânea e os trabalhos contemporâneos, eles nos colocam numa situação que Com é muito certeza. próxima disso. Vamos pensar, um 9 to 5, a Uhum. 9 até as 5, 9 até as 18. Em geral, o Exato. trabalho na frente do computador. Exatamente, exatamente. Vamos pensar junto aqui, né, Léo? Se você gasta 1 hora se deslocando para o trabalho, indo e voltando todo dia, O que imagino que para muitas a pessoas é maioria das super comum. pessoas, exatamente. Se a gente fala de, vamos lá, 3 grandes refeições e que ao todo uma pessoa, vamos, correndo, gasta mais 1 hora, ok? Já gastamos mais Justo, justo. 2 horas de comportamento sedentário, né? Uhum, E aí você trabalha, vamos colocar um turno, tá bem? A pessoa trabalha 4 horas no turno da manhã, né? A gente uhum. já tem 6 horas de comportamento sedentário. Faltou toda a tarde e você no final da noite ainda tem que ver aquele episódiozinho de Netflix, mais 1 hora, assim, um episódio, alguma coisa. A gente já tem 7, 8 horas facilmente batidas, né? De Uhum. comportamento sedentário. Então é muito importante a gente olhar também de uma maneira que a gente evite ter comportamento sedentário na nossa vida, né? E até pensando nisso, vou te fazer uma pergunta que não estava exatamente no que a gente tinha Claro, claro. pensado aqui também, né? Ao menos não era uma coisa que eu tinha pensado, mas a gente fala muito sobre que o sentar é o novo fumar, né? Aham. E tem alguns estudos que vão falar sobre isso, e até Uhum. daí daquela lógica de mesas que a pessoa fica de pé. De pé. O que que a gente tem de evidência sobre isso? Tu sabe um pouco sobre isso? As evidências a respeito dessa questão da movimentação, elas ainda estão sendo construídas, Uhum, porque existem muitos vieses para serem achados, assim, né? Mas o que parece é que, de alguma maneira, estar se movimentando tende a trazer um efeito positivo, uhum, justamente por diminuir essa questão dos hábitos sedentários, né? Tem algumas pesquisas que mostram até que mais de 1.000 passos por dia, algo nesse sentido, diminuiria o risco de desenvolver sintomas uhum. Até ansiosos. aquelas metas que muitas vezes os smartwatches eles vão Coloca ter. pra gente, Uhum. exatamente. Eu acho que até mais do que o fato de andar, e aí vai entrar nessa questão do hábito sedentário, é o fato de não ficar sentado, Sim, né? Eu sim. acho que isso faz grande diferença. Isso faz grande diferença. Perfeito, perfeito. E tu falou de uma questão, né, de estilo de vida saudável. Uhum. E uma das coisas que muitas vezes a gente vai ver em rede social é uma propagação do lifestyle, ou seja, do estilo de vida saudável. E muitas vezes parece estar associado a um determinado tipo de alimentação, a um Uhum. determinado tipo de atividade física, com uma certa intensidade, com frequência. O que que a gente poderia caracterizar como um estilo de vida mais saudável? O que que a literatura nos aponta em relação a Sim. isso? É, esse achar esse meio termo é muito importante, né? Porque a gente vê também cada vez mais uma busca quase que obsessiva também para ter um estilo de vida saudável e às vezes causando até mesmo um estresse, causando até mesmo patologias por conta desse Uhum, excesso, né? A gente tem que achar esse meio termo, né? perfeito. E nesse meio termo, inclusive, entra o número de horas dormidas, a qualidade de sono, entra hábitos saudáveis, relacionamentos saudáveis, tudo isso faz parte de um estilo de vida saudável. Claro que a Uhum, gente tem que olhar para a atividade física, a gente tem que olhar para a parte nutricional, mas a gente também tem que olhar a respeito de pessoas ao seu redor, né? Que muitas das vezes as pessoas entram numa maneira obsessiva de quererem estar vivendo dentro dessa bolha altamente saudável e esquece os relacionamentos interpessoais, né? Ou prejudica os relacionamentos interpessoais. E até uhum. mesmo quando a gente enxerga lá as correntes da psiquiatria do estilo de vida, da medicina do estilo de vida, uma das coisas é justamente a gente cultivar relacionamentos interpessoais saudáveis. E eu acho que isso também é uma parte muito importante que as pessoas às vezes deixam de lado. Até porque se a gente for parar para pensar em saúde e saúde física, mental, a gente vai pensar muito na ideia de biopsicossocial, né? Nessa Exatamente. questão biológica, psicológica e social. E qual é o impacto, de repente, da gente, ok, eu tô tendo um padrão nutricional, e eu acho Uhum. que isso conversa muito com o episódio que eu fiz com o Bolívar e com a Sim. Laura, Uhum. de, ok, eu tô numa reunião de família e daí vai ter um prato especial, eu vou deixar de comer esse Pois é. prato por essa busca, que também não tá moralmente errado fazer isso, mas de novo, da gente poder buscar essa flexibilização. Eu acho que É essa volta palavra, eu muito acho. pro que a gente pro que tu tava falando, de a gente
poder entender que não é uma dicotomia do ser saudável e não ser saudável, mas que, na verdade, existe muitas possibilidades dentro desse espectro. Exato, e a maneira de como ser saudável, né? O quanto que tu consegue ser mais saudável dentro daquele momento. E dentro das tuas possibilidades. Exato, uma coisa que eu converso muito com os pacientes é que a gente tem que viver qual momento da nossa vida a gente tá, né? Às vezes os pacientes me procuram porque, sei lá, eu tô num momento da minha faculdade que tá me exigindo extremamente, ou do meu trabalho que me exige extremamente, e talvez nesse momento de vida tu não vai conseguir fazer a quantidade de atividade física que você conseguia fazer anteriormente. Talvez a tua dieta ela não vai ser uma dieta tão bem regrada como que estava anteriormente. E essa flexibilização é muito importante. É claro que momentos são momentos, isso não é para a vida toda, né? E eu acho que a grande questão está no próprio nome. Momentos envolve Exatamente. um aspecto temporal. Exatamente. E aí eu acho que cabe até nós, profissionais da área da saúde mental, conseguir demonstrar isso para o paciente. Olha só, entendo, talvez seja por período limitado, ok, vamos tentar nos adequar a esse momento. Mas vamos pensar como que vai ser a partir disso, né? Ou como que a gente vai conseguir adequar a tua vida para talvez tu ter um estilo de vida mais saudável. Isso é uma parte muito importante, né? Isso é uma parte muito importante. Principalmente quando a gente fala a respeito de atividade física, que as pessoas às vezes não encontram tempo, né? Ou acaba não achando esse tempo, ou tem essa dificuldade de encontrar, mesmo a gente sabendo o quanto que isso pode impactar positivamente na saúde mental, por exemplo, dos nossos pacientes. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso já se relaciona com outro tópico que eu queria endereçar aqui contigo, né? De que qual é a relação entre a prática regular de exercícios físicos e a redução de estresse, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão? O que a gente vê em relação a isso? Tem bastante, acho que a literatura já tem isso muito bem consolidado, assim, né? Quando a gente fala de prevenção, eu acho que é onde a gente tem os dados mais robustos, assim. As últimas meta-análises mostram que uma pessoa que é fisicamente ativa, ela vai ter um risco 20% menor de desenvolver episódios depressivos, 25% menor de desenvolver um diagnóstico de algum transtorno da ansiedade, que já é algo bem significativo do ponto de vista de prevenção, né? Porém, já tem saído alguns estudos, até uma meta-análise recente saiu, acho que no final do ano passado, que traz que a atividade física para depressão como um instrumento de tratamento, ela também já demonstra uma efetividade bem importante, né? De tal maneira que ela, inclusive, ela não tem inferioridade para casos leves, né? Quando comparado com o uso de antidepressivos, por exemplo, né? O que não quer dizer que a gente tem que deixar de passar uma medicação e começar a estimular a atividade física. Não, não é isso. Acho que a gente sabe que as medicações psiquiátricas, principalmente para depressão, é quase que como se a gente jogasse uma moedinha para cima. Né? Tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar certo. Né? Essa eficácia, a gente sabe que a resposta ela não é 100%. Né? E justamente a gente tem que tentar achar outras modalidades de tratamento para a gente conseguir somar, né, junto com a medicação, com a terapia, para que o paciente consiga ter uma resposta melhor ao tratamento dele. E a atividade física surge justamente como uma parte muito importante nesse caso, muito importante. Eu acho muito importante tu trazer isso, porque esses tempos eu tava no Instagram, e daí de novo, né, quando tu tá naquele passar o dedo rapidamente, sem pensar em nada, entre atendimentos ou na falta de um paciente ou outro, vai passando os Reels e em um determinado momento apareceu um vídeo que era do podcast do Joe Rogan, que é um dos maiores podcasts do mundo, e eles estavam falando sobre um artigo que realmente trouxe esse resultado, né? De que a atividade física, ela, na verdade, performava melhor, às vezes, do que determinado tipo de terapia, e até mesmo que não tinha uma questão de inferioridade a psicofármacos. Só que eu acho que é muito fácil a gente olhar para esse dado e não levar em consideração várias questões contextuais que entram em cena. Quando a gente está vendo esse resultado, não sei se tu concorda comigo, eu penso muito no aspecto de potencialização do tratamento. Plenamente. Até porque quando a gente pensa no que a gente tem de melhor evidência para depressão, a gente vai ter ativação comportamental como um grande fator. E a ativação comportamental, invariavelmente, vai envolver atividade física de alguma maneira. Então, é até curioso quando a gente olha isso, porque
de novo, pode passar uma desinformação para quem não entende o que esse dado ele realmente quer dizer. Porque Exato. o que a gente está falando, na verdade, é que, cara, a gente tem uma baita evidência aí que tu pode utilizar atividade física. E isso potencializaria também, pode potencializar, então, a terapia, Mas o uso do fármaco isso. e da gente poder ter esse trabalho combinado realmente. Não, e uma coisa importante, né? Nós, como profissionais de saúde mental, a gente precisa, claro, absorver esse dado, entender e também saber estimular a pessoa a fazer atividade física, Perfeito. né? É muito comum dentro da área médica, né? Várias doenças, tu faz lá a tua consulta, o médico vai falar que tu tem, sei lá, tu tá com diabetes. Chega no final da consulta, ele fala assim, olha, tu tem que tomar tal medicação, tu tem que melhorar a tua dieta, tu tem que começar a fazer atividade física. O efeito dessa fala é mínimo. Mínimo. Você falar para uma pessoa que ela tem que fazer atividade física, não vai fazer com que ela faça atividade física. Alguns estudos mostram que menos que 5% dos pacientes, eles acatam esse tipo de conselho ou de prescrição, né? Então, existe todo, inclusive, um modelo de intervenção para estimular a pessoa a fazer atividade física. Um paciente que chega para mim no consultório, eu não vou virar para ele e simplesmente falar, olha só, tu tem que fazer atividade física. Ainda mais um paciente depressivo que às vezes tem uma dificuldade muito grande de começar, né, algum tipo de atividade. Qual a interpretação que a pessoa vai poder fazer e qual o filtro da realidade. Precisa fazer atividade física, é mais uma coisa que eu tô deixando de fazer, é mais uma coisa que eu tô fracassando. E a importância da ativação comportamental entrar de uma maneira realmente treinada, né? Exato. Da gente conseguir colocar atividades pouco a pouco, atividades que são Porque prazerosas. existe um protocolo para isso. Claro, com certeza, com certeza. E até a gente tem que olhar, né? Em que fase o paciente está? Será que ele está pré-contemplativo a iniciar a atividade física? Né? Então, talvez a gente tenha que mostrar para ele quais são os benefícios para ele começar a atividade física. Tem pacientes no consultório que justamente a gente vai tentando estimular isso. Olha, vamos lá, senta aqui, vamos pensar qual dia da semana tu consegue. Tu vai sentar do lado do paciente, vai conseguir marcar o dia com ele, pegar qual a tipo de agenda atividade. mesmo. Exato. Só pedir para ele fazer atividade física não vai dar certo. Na maioria das vezes não vai dar certo. E isso é similar ao que a gente fala, por exemplo, dentro das terapias cognitivas comportamentais, a gente dá uma tarefa de casa. O que a gente entende, a gente sabe que tem que fazer quando a gente dá uma tarefa de casa? A gente tem que treinar essa tarefa de casa primeiro, na sessão. Claro. E ver como que o paciente vai conseguir incorporar isso dentro da rotina dele ou dela para poder realmente aplicar. Exato. Porque, vamos dizer, eu me lembro muito do caso, uma vez, vou fazer atividade física, o paciente falando, fazer 3 vezes na semana, o objetivo é uma vez na semana. Exatamente. E qual vai ser o dia, qual vai ser o horário, e daí o paciente até se pergunta, às vezes, mas por que só uma? Porque vamos começar com o que a gente consegue estar atingindo. E o quanto que a frustração de não conseguir, às vezes, atingir isso pode ser negativo, né? Exato. Então, a gente precisa... E às vezes, vai chegar um paciente mais grave, um paciente que, poxa, realmente não tem condições naquela hora, não adianta tu pedir para ele começar a atividade física. O paciente, às vezes, sei lá, tá tendo dificuldade de higiene pessoal, né? Que não tá conseguindo se cuidar para poucas coisas. Então, a gente vai dar uma atividade estruturada para ele fazer, isso não vai se desenvolver. Né? Então a gente tem que ter cuidado, tem que saber estimular, escolher o melhor tipo de atividade física para o paciente, né? Justamente para que ele acate isso de uma maneira que seja muito mais prático e que realmente traga benefícios para a saúde física e para a saúde mental dele. E até daí a gente vai pensar, né? Existem estratégias, por exemplo, a própria entrevista motivacional é uma ótima estratégia terapêutica que a gente vai ter, que a gente vai poder utilizar isso para realmente fazer essa mudança, porque eu acho sempre muito curioso como a entrevista motivacional ela surgiu da questão dos pacientes que tinham cirurgias cardíacas, né, e que daí funcionava por 6 meses as prescrições médicas, Exato. Mas depois voltavam para um padrão antigo, né, e como fazer o paciente ter ação e autonomia realmente também para sua mudança e, consequentemente, para a mudança de estilo de vida, mudança, e realmente o processo de mudança é fundamental. E tu falou uma coisa muito que me ficou ecoando aqui na cabeça. A melhor atividade pro paciente. Acho que essa é a pergunta do milhão. Assim, pergunta de milhões. Todo mundo pergunta, Rafael, qual é o melhor tipo de atividade física para eu fazer para minha saúde mental? Agora olha para aquela câmera e diz, qual é a melhor atividade física? Esse corte é bom. Esse é o melhor corte. A melhor atividade física é a que você faz. E ponto.
Não adianta a gente pensar qual o melhor tipo de atividade física. Tem que ser o que o paciente consegue fazer, né? E aí, quando a gente enxerga justamente qual é o que ele faz, geralmente é associado a prazer, né? Uhum. Isso é o que traz os melhores resultados dentro do campo de saúde mental. Quando o paciente faz uma atividade física, principalmente dentro do âmbito de lazer, né? E com prazer, isso é o que traz o melhor resultado. Durante muito tempo se estudou, será que a atividade física aeróbica, será que a atividade física anaeróbica, né, é de força, quanto tempo? Cara, o mais importante do que isso tudo tem a ver com o tipo de atividade física, no sentido do quão gostoso é aquele paciente praticar aquele tipo de atividade física. Uhum. Então, geralmente o paciente chega para mim e eu falo assim, Rafael, eu não faço atividade física, sei lá, desde o meu ensino médio. Também, o que tu fazia com atividade física no ensino médio? Teve uma paciente que foi bem interessante que ela falou, eu dançava jazz. Falei, tá bem? Então, quem sabe a gente não começa a pensar em aulas de jazz, mas, Rafael, eu tô com 30 e poucos anos, eu não sei dançar jazz. Ok, vamos lá, vamos procurar. Tu gostava? Eu gostava. E aí ela foi na aula de jazz, se amarrou na aula de jazz, gostou muito e começou a praticar aquilo ali, né? E isso é uma parte muito importante, né? Na atividade física, ela tem que ter essa coisa da sensação de pertencimento. Até agora, tô lembrando daquela conversa que a gente teve, que a gente falou sobre o pessoal, por exemplo, do que pratica beach tennis, que pratica crossfit, a sensação de pertencimento que existe às vezes em algum grupo, né? E eu acho que o beach tennis e o crossfit É que gera a lógica de comunidade. exatamente. Isso traz o benefício muito grande dentro do campo da saúde mental, né? Quando tem sensação de pertencimento, quando tem autonomia, é outra parte muito importante, né? Por isso que a gente tem que estimular que o paciente queira fazer atividade física, né? Porque senão não vem a sensação de bem-estar. Dá um exemplo, como que essa sensação de bem-estar se aplica a várias questões da nossa vida, né? Você chega em casa e você vê uma louça suja, né? Com certeza isso já aconteceu. E em algum momento da tua vida tu pensa assim, vou lavar a louça. E aí você vai e lava a louça de livre e espontânea vontade. O que acontece depois que tu lava a louça? Tu fica bem, tu fica feliz, tu cumpriu a tarefa ali, tu se sentiu bem, beleza. Ou seja, tu teve autonomia de fazer isso. Agora chega em casa, tem a louça suja e ouve alguém falando que você tem que lavar a louça. Não tem sensação de bem-estar. Por mais que tu vai lá e faça a mesma tarefa e lave a louça, tu não vai se sentir bem, né? Por quê? Porque tua autonomia foi ferida. Não foi você que decidiu aquilo. Então a sensação de autonomia é muito importante, essa sensação de pertencimento é muito importante, né? Tudo isso entra dentro dos benefícios da atividade física. E eu acho que isso que tu traz, nossa, tem tanta aplicação da gente poder pensar. E isso me faz lembrar de várias questões que às vezes eu trabalho com os meus pacientes. É muito comum vir um paciente, pô, eu tô tentando ir na academia uma, duas, três vezes na semana, não consigo gostar. E eu sempre pergunto, tá, mas tu não tu gosta de ir na academia? Aquele treino mais padrão mesmo, Sim, que de sim. repente o pessoal tá acostumado, que vê na internet. Não gosto. Deu, tá, e tu já tentou fazer outra atividade física? Daí os pacientes ficam, tá, mas o quê? Sei lá. Eu sempre dou vários exemplos e é muito interessante. Tive um paciente um tempo que tentou várias atividades e foi achar numa arte marcial Pois é. a atividade física que fazia Dele. sentido pra ele. Exatamente. E daí o que era uma atividade que ele foi uma vez na semana, ele tá fazendo 6 vezes na semana. Um troço que realmente linkou e fez sentido com os valores dele, porque falava dessa questão de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então eu acho que isso tem é impagável quando a gente consegue entender isso e a gente consegue transmitir isso também para os nossos pacientes. Porque, de novo, não existe uma atividade física certa. Existe atividade física certa para você. Exato. Exatamente. E daí, e é outra coisa que eu sempre falo, vamos testar. Começa, né? Testa. O bom é que, em geral, a primeira aula sempre tem uma aula livre para tudo que é atividade Exatamente. física. Então, tu consegue meio que testar. E é legal isso, porque é justamente a mesma coisa que eu pergunto ao paciente, e essa coisa de fazer um recordatório, porque geralmente as pessoas têm algum tipo de memória boa e afetiva, né, com algum tipo de atividade física ao longo da vida. Inclusive, isso é uma parte muito importante se a gente for pensar lá até nas questões educacionais, assim,
a importância de ter a disciplina de educação física, eu acho muito, muito importante. Talvez tenha perdido, as pessoas têm pensado um pouco menos sobre isso, porque você gera essa coisa afetiva ali na tua infância, na tua adolescência, de participar de um grupo, de estar presente em um tipo de atividade física, né, de um exercício físico. E você resgatar isso na vida adulta de um paciente que está sofrendo de alguma maneira. Poxa, lembra de como era bom naquele momento, lembra da tua sensação, e esse paciente voltar a realizar esse tipo de atividade na vida adulta, caramba, dá uma sensação poxa, deu certo, tá vendo? A gente só não estava enxergando realmente, talvez a academia não era para você, mas lá a sua aula de karatê fez muito mais sentido agora. Não, Né? perfeito. Então, acho bem legal isso. E até dentro disso, assim, uma pergunta que surge rotineiramente é como que a atividade física realmente faz para melhorar esses sintomas depressivos e ansiosos, né? E aí a gente tem que separar os diversos componentes que a atividade física acaba atuando. Lá atrás, na década de 80, se estudava muito justamente esse modelo mais psicossocial, o impacto psicossocial de você estar dentro de uma sensação de grupo, de você entender o contexto da atividade física, isso gera uma sensação de bem-estar. Né? Posteriormente, começou a ser estudado também o quanto que, de certa forma, praticar atividade física ajudava principalmente nas questões cognitivas, né? Cognitivas comportamentais, como, por exemplo, a questão da autoeficácia. Perfeito. Né? Estratégias de coping, o quanto que a pessoa ela realiza atividade física, ela se sente bem por achar que conseguiu realizar a atividade física, e aí a importância da ativação comportamental, né? De conseguir começar devagar. Isso também traz a sensação de bem-estar. Né, e previne talvez o aparecimento de várias comorbidades. E uma terceira questão também são as questões neurobiológicas, né, que talvez tenha saído mais recentemente, o número de estudos tem sido maior. Né? A gente sabe que a atividade física ela tende, acima de tudo, o que mais tem se demonstrado é uma desinflamação do corpo, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que principalmente a depressão, o transtorno bipolar, são doenças muito pró-inflamatórias. O corpo do paciente ele está inflamado. Aquela ideia de que a depressão, o transtorno bipolar é uma doença da mente, ela já caiu por terra há muito tempo. A gente sabe que é uma doença do corpo todo. Né? É sistêmico, né? É sistêmico, exatamente. E a atividade física ela tende a diminuir níveis de interleucinas pró-inflamatórias, como a IL-6, a IL-1, TNF-alfa, que é um outro marcador de necrose tumoral, que a gente vê que necrose tecidual, que a gente vê que pode ter suas taxas reduzidas com o nível de atividade física. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Outra coisa também é que a atividade física tende a aumentar o que a gente chama de neuroplasticidade. Né? A gente sabe que os antidepressivos eles funcionam principalmente dessa forma, aumentando a conexão entre os neurônios. Toda aquela ideia anterior que se tinha que o efeito do antidepressivo era porque aumentava a quantidade de serotonina, isso já caiu por terra faz tempo. A gente sabe que é muito mais que isso. Sim, isso só vale a pena lembrar. O artigo que saiu no ano passado, ou seja, 2022, Exatamente. falando da questão da serotonina, isso já se sabia, gente, há muito tempo. Eu não sei por que deu todo aquele... Porque foi uma grande revisão, acho que tem tem um peso muito grande, assim. Mas a gente sabe há muito tempo que a depressão e a ansiedade não é causada por falta de serotonina, né? Não é simples assim. Até porque se fosse tão simples já teria se resolvido há muito tempo. Exatamente. E aí, justamente um dos efeitos que se viu com os antidepressivos é que ele aumenta essa plasticidade neuronal, né? Aumenta a ramificação de neurônios, a conexão entre os neurônios, justamente por estimular a produção de algumas substâncias, como o BDNF, que aumenta essa plasticidade neural. E a atividade física também faz isso, né? De alguma maneira a gente tem visto isso também. Então, cada vez mais a gente tem encontrado diferentes maneiras de explicar os benefícios da atividade física para a saúde mental. Eu acho bem legal porque a gente não tem que ficar restrito somente às questões neurobiológicas ou às questões psicossociais. Não, acho que é esse conjunto que traz essas coisas positivas. Até porque saúde não é só psicossocial ou só neuro, mas na verdade é biopsicossocial, e quando a gente consegue
englobar tudo isso, a gente também tem eu fico até pensando no próprio engajamento do paciente, de como a gente Claro. consegue engajar essa pessoa a poder realmente estar fazendo essas atividades que de fato vão trazer o desfecho que a gente está almejando, que na verdade o que a gente está almejando é a melhor regulação do paciente. Isso. E daí até, de novo, né, também entra muito no lugar, assim, de como a atividade física ela ajuda na regulação emocional. A gente vai ver como uma habilidade de regulação emocional também. Poxa, pensa justamente o que tu falou do, das artes marciais, né? Uhum. Cada esporte, já que a gente está falando dessa parte, às vezes desenvolve uma coisa ou outra mais, né? Eu fiz 10 anos de karatê. Que legal, não 10 anos de sabia. Que karatê. legal, não sabia. Sou faixa preta em karatê. Pô, legal. Não parece, mas Então sou. assim, gente, se vocês verem o Rafa na rua, já sabe, né? Não, Faixa nada preta. disso, nada disso. Por exemplo, a atividade física de artes marciais, o karatê, por exemplo, trabalha a autorregulação de uma maneira exemplar, assim, né? Eu fico imaginando, eu acho que eu só sou psiquiatra hoje porque eu fiz 10 anos de karatê para conseguir manter a calma, para conseguir Aham. ouvir. São habilidades que são desenvolvidas com alguns esportes que justamente ajudam, às vezes, o paciente na estratégia, no manejo, né? Na estratégia de coping, de conseguir desenvolver, além da autoeficácia, né? Da pessoa Perfeito. achar que ela consegue realmente conseguir desenvolver algum tipo de habilidade. Né, e daí eu fico pensando até no processo de desenvolvimento. A gente está falando muito de ah, transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, mas eu penso daí transtornos de personalidade também na questão Uhum, assim até de aprendizagem de tolerância à frustração. uhum, Eu jogo tênis, eu jogava tênis desde criança, e tênis é um esporte que te frustra muito, é, porque tu perde muito mais do que tu ganha. exato. Então é muito legal tu ver o desenvolvimento das pessoas aprenderem a trabalhar a regulação e até a tolerância à frustração, porque, ok, tu perdeu o ponto, tu vai ter que jogar o próximo. E é algo tão rápido, é tão rápido que tu tem que fazer essa regulação. Então, é muito interessante como cada esporte, como tu mesmo falou, daí a gente pode pensar, futebol vai ter também essas questões, a própria questão de estar de grupo. E eu acho que daí a gente entra também um pouquinho em psicologia positiva, na ideia do flow, do Sim, fluxo, dessa atividade que vai ter um nível ótimo de performance, que tu vai estar realmente imerso, que tem um objetivo e tem uma dificuldade, mas uma dificuldade que tu consegue te engajar. Então todas essas questões também acabam entrando e realmente eu acho que só corrobora ainda mais com o que a gente está falando. eu fiquei pensando aqui agora, né? Não tem frase melhor para explicar essa habilidade de lidar com frustrações do que o importante é competir, né? A gente ouve Aham, muito isso aham, aham. no esporte, né? O importante é competir, a medalha de honra. Mas agora, parando, pensando, né? Eu nunca tinha pensado nisso, quanto que talvez isso realmente nada mais é do que, olha só, às vezes a gente vai se frustrar, mas a gente tem que viver as coisas. É, e se a gente. Óbvio que isso talvez entrou num lugar muito de tipo, todo mundo merece Uhum. o parabéns por ter O competido, o reconhecimento. reconhecimento. E eu acho que sim, todo mundo merece reconhecimento por estar tentando, estar se Uhum. esforçando. Eu acho que isso com certeza tem seu espaço e merece a sua valorização. Óbvio que daí vai ter várias linhas teóricas que vão questionar isso e estudos de um lado para o outro, e a gente não vai entrar necessariamente nesse âmbito, mas eu acho que até uma visão mais. E, de novo, eu não sou a pessoa mais estoica do mundo, mas acaba até olhando de uma maneira mais estoica, de, por Aham, exemplo, o que vai de pior pode acontecer? Tu pois vai é. perder o jogo. É, Tu vai andar. é isso, né? É isso, Exato. é mais simples. É Exatamente. o que tu tá interpretando do que tá realmente acontecendo. Isso aí. Isso aí. E Rafa, daí seguindo nisso, a gente falou um pouquinho sobre depressão, ansiedade, mas o que a gente também vê, assim, do impacto da atividade física no sono? Boa. Porque a gente sabe realmente que alterações no sono, tem estudos que mostram, assim, de análise de rede, que alterações no sono, tanto para mais quanto para menos, é o sintoma que mais, os sintomas que mais vão estar relacionados a maior gama de transtornos psiquiátricos, ou seja, maiores números de transtornos psiquiátricos, essa é um sintoma que Sofrem aparece. disso. Uhum. O que acontece com a atividade física e nesse nível do sono mesmo? Eu acho que esse tema é importante pra caramba, porque realmente a gente tem bem documentado que praticar atividade física de uma maneira regular tende, inclusive,
a melhorar, por exemplo, níveis de serotonina, de melatonina, Uhum. de ajustar a questão cronobiológica, né? O relógio natural tende a funcionar melhor com a atividade física. Só que tem uma parte que é muito importante. Quando a gente fala de higiene do sono, por exemplo, uma das Uhum. coisas lá da higiene do sono é justamente praticar um tipo de atividade física. Mas muitos pacientes, eu já recebi vários pacientes que às vezes alteram o teu horário de sono para tentar praticar atividade física de uma maneira que seja negativa, né? Seja acordando muito cedo, de uma maneira que não descansa o suficiente, ou então pacientes que precisam fazer essa atividade física muito tarde, chegam em casa às vezes mais ativados e não conseguem dormir, né? Então, são questões que a gente sempre tem que pesar. A gente tem que estimular isso dentro da higiene do sono. A prática da atividade física é essencial, mas a gente tem que achar um horário que não traga malefícios para o paciente. Geralmente, os estudos têm mostrado, principalmente atividades físicas, 3, 4 horas antes de dormir já tendem a causar, às vezes, um pouco mais de ativação. Claro que isso é muito personalizado. Tenho pacientes que, poxa, ficam super bem fazendo atividade física à noite, não alteram a questão do sono, se adaptaram bem a isso e ok, né? Mas eu acho importante a gente ter esse olhar. O que a gente sabe é que sim, a atividade física tende a melhorar a qualidade de sono do paciente. E a gente sabe que um sono bem regulado, com atividade física e uma boa questão nutricional, de novo, a qualidade de vida da pessoa, em geral, sobe bastante. Exato. E uma outra questão, né? A gente está falando de questões diretas da atividade física, a gente nem está passando por outras situações, como, por exemplo, a atividade física fazer com que o paciente regule melhor o seu peso, né? E Claro. que diminua, por exemplo, o risco dele ter uma apneia obstrutiva do sono, que a gente sabe que atrapalha muito a qualidade de sono, né? Pessoas que são obesas têm um maior risco de desenvolver essa doença, é uma doença que muitas das vezes não é rastreada nos nossos consultórios, tanto psiquiatras, acredito até Uhum. psicólogos precisavam ter um olhar mais atento à Aham. apneia obstrutiva do sono, porque muitas das vezes esses pacientes estão encharcados de medicação, porque eles não conseguem dormir, no outro dia eles estão cansados e, na verdade, talvez o motivo disso passa por uma outra doença que envolve talvez outros tipos de tratamento, né? Então, a gente está falando dos benefícios da atividade física, mas indiretamente isso vai trazer outros inúmeros benefícios, né? Então, acho importante a gente salientar também. Não, e o que é fundamental, porque daí, de novo, a gente está tratando várias questões que se a gente pudesse focar em outra sintomatologia, em uma outra patologia, Uhum, talvez a gente tivesse um resultado ainda melhor. isso É mesmo. aquela, eu sempre me lembro do exemplo de um professor na graduação que ele estava falando que ele estava tratando um paciente com uma depressão muito crônica e que tinha, e assim, que ela tinha começado logo depois que ele se mudou. Tá. E daí ele foi falando, tentava, ele tava com um psiquiatra, ativação comportamental, as coisas não melhoravam. E daí ele falou, uma coisa que eu não avaliei bem, o sono do meu paciente. Pois é. É E daí ele muito vai comum. avaliar o sono do paciente. Ele morava no interior do estado, sem nenhum som. E ele Uhum. foi se mudar para uma grande cidade, numa Barulhento. avenida, e o quarto da pessoa era um barulho que ele não conseguia dormir. É, exato. Então daí ele fez uma reorganização até do local de sono e a melhora que esse paciente teve foi, nossa, exponencial. Muito importante a gente olhar o sono dos nossos pacientes, né? E é interessante porque o sono não tem a ver com a hora que a pessoa dorme e acorda. É também a É a qualidade. qualidade, é o quanto que ele consegue ter essa boa noite de sono, o quanto que no outro dia ele se sente revigorado, quanto que ele acorda durante a noite, né? Tem pacientes que é interessante que a gente pergunta assim, tu tem insônia? Não, não tenho insônia, eu durmo ali na hora que eu deito, tenho um tempo de latência curto, mas eu acordo à noite 5, 6, 7 vezes, né? Aí tu vai, às vezes, fazer uma investigação, por exemplo, por que que tu acorda? Eu acordo sem ar. As pessoas têm a apneia obstrutiva do sono. E aí a consequência disso vai ser, às vezes, a paciente está mais ansioso e se a Uhum. gente começa a tratar achando que é ansiedade, e aí faz TCC para insônia, não resolve, começa a medicação para insônia, não resolve, a gente vai ver que tem outras questões. Então, é muito importante a gente enxergar a qualidade de sono dos nossos pacientes, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, por uma Perfeito. questão de estilo de vida também, né? O Uhum. quanto que isso impacta negativamente, o quanto que isso traz também coisas positivas, né? É bem importante. Perfeito, perfeito. E Rafa, daí seguindo nisso, acho que linka muito bem com a questão do sono. Tem meio que um push assim. De novo,
É importante a gente falar de rede social, porque rede social hoje em dia faz parte da vida de todo mundo e, querendo ou não, acabam sendo fatores mediacionais que vão passar normas, regras e pressupostos para as pessoas. E uma das coisas que acaba sendo muito passada é, por exemplo, o clube das 5 da manhã, treine às 6 da manhã. Eu treino às 6 da manhã, mas eu falo, assim, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso. É porque eu não tenho outro horário que eu consigo adequadamente organizar no meu dia. É o Perfeito. que dá para fazer. Individualizou para ti, isso te traz benefícios. Mas, Né? como eu falo até mesmo para os meus colegas, se eu pudesse treinar às 6 da tarde ou 7 da noite, é o horário que eu sinto que eu tenho mais força, que eu consigo funcionar melhor, que eu tô mais atento. Uhum. Mas ok. Mas existe de fato, tu falou já da individualização, mas vou voltar Pois para é. isso. Existe de fato um horário que realmente é melhor, que traz mais benefícios? Olha, eu desconheço na literatura um estudo robusto que diga isso, né? Uhum. Mais uma vez, a individualização é o melhor para o paciente. Né? Não adianta a gente, às vezes, querer encaixar isso em um horário que o paciente ele não consegue fazer. Até uma piada que existe dentro do meio psiquiátrico, que a psiquiatra não pode atender antes das 8 da manhã. Por quê? Porque aí alguma coisa está fazendo de errado, né? É porque se o paciente ele está tendo que acordar cedo, se deslocar para estar lá no teu consultório, depois de ter feito tudo às 8 da manhã, alguma coisa está errada. Talvez ele precisava dormir um pouquinho mais, né? Então, assim, tem que individualizar, tem Aham. que ser para cada paciente. Não existe um horário que seja melhor, pelo menos eu desconheço. Se a gente for olhar, talvez, para uma coisa mais de alta performance, que é justamente o que tu disse, talvez a gente encontre. Não Aham. sei, nunca fui para esse lado, né? Talvez, sei lá, por uma questão de força muscular, uma questão, às vezes, realmente de performance, possa existir um melhor horário para cada tipo de atividade. Mas quando a gente fala do ponto de vista para saúde mental e saúde física, acho que isso não é o principal. O que a gente vai ter, eu tava até vindo conversar aqui contigo, eu fui dar uma revisada também dentro do que a gente tinha de Uhum. evidências para isso, e de fato, aparentemente tem alguns estudos de revisão que vão apontar que existem algumas diferenças. Mas realmente, quando a gente está falando de atletas de altíssimo rendimento, Rendimento. e na maior parte das vezes, assim, vamos botar 90% dos Uhum. casos, a gente vai estar falando de pessoas que não que vão estar fazendo atividade física como mais uma atividade do seu dia a dia, não como uma atividade profissional e de alto rendimento. Isso, todo esse papo que a gente está tendo é muito voltado para pessoas que não têm a atividade física ou exercício como algo central de alta performance, né? Às vezes essas coisas podem ser visualizadas de uma maneira diferente para quem às vezes faz atividade física como trabalho, né? Uhum, Uma pessoa que tem dentro do esporte uma necessidade de altíssima performance, né? Às vezes o sono, por exemplo, é uma coisa que muda, né? uhum. A questão da alimentação, tudo isso são questões bem diferentes, né? Quando a gente está falando de pessoas de alta performance. Eu até me lembro de um podcast do Matthew Fraser, que é um dos maiores vencedores do CrossFit Games, assim, de todos os tempos, e ele falando, né, dos horários de treino dele. E era muito interessante, porque, de novo, ele fazia treinos de várias horas no mesmo dia, mas tendo horários, por exemplo, ele começava às 9 da manhã, se eu não me engano, e até meio-dia, daí ele almoçava, daí ele tinha uma soneca de uma hora e pouco, daí ele treinava até mais ou menos às 6 da tarde, daí jantava, ficava tranquilo e 8 horas da noite ia dormir, Sim, 8 9 horas. pois é, Então, mas uma rotina muito diferente. E sim. se a gente for olhar atletas, por exemplo, querendo ou não, a gente tá no Brasil, então é mais fácil a gente acompanhar a rotina de jogadores de futebol, assim. Sim, Também é mais ou menos assim, né? Tem o sim, sim. treino na tarde, tem a academia, e daí tem o jogo à noite, alguma coisa assim, né? Mas tem muito mais horas de descanso, né? Mesmo Exato. assim, essas pessoas de alta performance precisam de uma hora maior de descanso, sono, Uhum, né? O quanto que isso impacta. Eu acho que isso dá até um podcast à parte, assim, né? Falar uhum. justamente sobre essas questões de atleta de alta performance, que também é uma parte extremamente importante, porque a gente vê muitas das vezes até puxando assim para justamente como tu disse, jogadores de futebol, que talvez seja onde no Brasil a gente tenha um maior incentivo e tudo, o quanto que às vezes transtornos mentais estão presentes dentro desse tipo de profissional. Não é falado isso, né? Não é falado, não é divulgado. E a gente vê na mídia, de vez em quando sai um caso ou outro, mas quantos casos será que não saem, né? De pessoas que talvez não conseguiram ao longo da adolescência desenvolver alguns tipos de habilidades e Uhum. aí do dia para a noite tem que lidar com situações que nunca imaginaram lidar,
né? Então, essa é Perfeito. outra questão extremamente importante que eu acho que as pessoas falam um pouco, né? E a gente não vai entrar de cabeça nisso. Eu sempre me lembro do Nilmar, que jogava no No Inter, que Inter. falou muito sobre a depressão que ele experienciou, principalmente quando ele estava jogando ainda. E muito também da gente poder pensar, né, de como isso é visto culturalmente também dentro do Sim. esporte como a mídia também, às vezes, muitas vezes, vai olhar e vai retratar essas questões que talvez mereciam um olhar um pouco diferente, distinto sobre isso. Mais pra frente a gente marca esse papo, então. Podem nos cobrar. Pode cobrar. E Rafa, tu falou então da questão da individualização. E como que a gente pode pensar, assim, óbvio que todo mundo tem as suas dificuldades. Eu acho que tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia e querendo ou não, existem dificuldades para a gente conseguir colocar atividade física no dia a dia ou de uma maneira que supra, de repente, a necessidade que aquela pessoa tem no seu cotidiano. Como que a gente pode estar tentando ajudar os nossos pacientes, as pessoas que a gente realmente se importa, a colocarem essas atividades físicas, exercícios físicos na sua rotina, levando em consideração essas barreiras? Eu acho que é organização, né? Eu acho que é nosso papel, sentar do lado do paciente, conseguir achar o melhor horário para ele, né? Conseguir talvez diminuir, por exemplo, o tempo que é gasto em telas, tempo que é gasto com algum tipo de situação que realmente não é válida, que não traga benefício, encaixando ali, né? De acordo com a individualidade de cada paciente. Acho que Uhum. não tem uma regra, mas eu acho que o mais importante é a gente tentar individualizar. Acho que a grande palavra hoje de tudo que a gente conversou é isso, é individualização, né? Porque na verdade se a gente for pensar realmente em lógicas contemporâneas e pensando em futuro de psicoterapias, Uhum. psiquiatria, a gente tem uma lógica de práticas baseadas em evidências e práticas psicoterapêuticas baseadas em processos, né? Os processos que funcionam para Sim. cada paciente e nessa individualização. E eu acho que uma outra coisa que eu sempre trabalho com os meus pacientes e faz muito sentido na medida que eu vou trabalhando é a lógica de prioridades. O Perfeito. que que tu tá colocando como Isso. prioridade para ti? Foi aquilo que a gente falou sobre qual o momento da vida que tu tá, Exato. né? Eu acho que isso é uma parte importante, a gente entender o momento que a pessoa tá e tentar, olha, tá, nesse momento, ok, talvez tu fazer menos atividade, a gente encaixar esse horário, mas dentro da tua vida, a prioridade que tu tem de melhorar talvez desses sintomas, ou, Uhum. poxa, vamos pensar nisso, né? E talvez dando essa dimensão da importância, a atividade física aumenta como prioridade. E aí entra mais facilmente na agenda. Acho que isso é Uhum. uma parte importante. E daí da gente poder fazer esse trabalho até bem socrático de ir questionando o paciente, mas também podendo trazer essas evidências. Eu acho que esse é um dado relevante da gente poder trazer as evidências, mostrar isso para o paciente. E daí, de novo, ok, teu trabalho ele pode ser prioridade, ele pode ser muito importante, mas também a gente sabe que tem evidências que mostram se tu tiver com uma saúde física melhor, a tua performance no trabalho também Ah, melhora. isso é o papo que a gente sempre tem com os pacientes, né? Às vezes os Uhum. pacientes, porque eu não consigo começar a psicoterapia agora, que eu tô sem dinheiro, vai arrumando. Tá, mas calma aí, vamos. Alguns pacientes realmente têm essas questões, Uhum. e a atividade física também entra nisso, tá, mas calma aí. Será que talvez se tu não conseguir iniciar um processo terapêutico, melhorar a tua qualidade de vida, tu não vai ter uma performance melhor no teu trabalho, né? Será que daqui a pouco tu não vai conseguir uma promoção por tu estar melhor, Perfeito. né? Acho que isso é uma coisa que a gente também tem que levar isso para os pacientes, porque a gente sabe que na literatura isso é super bem documentado. Até mesmo a questão cognitiva, né? A gente sabe que a atividade física tem uma relevância importante do aspecto cognitivo. Até tem a última revisão que traz a respeito das questões de neuroimagem, a, o, a, a estrutura cerebral que mais sofre alteração com a atividade física é o hipocampo. E a gente Uhum. sabe que o hipocampo está relacionado às questões de memória, está relacionado às questões de aprendizado e processos cognitivos. Então a gente vê essa interlocução entre aprendizado, cognição, trabalho e atividade física. Então, talvez seja justamente um incentivo para o paciente conseguir enxergar como prioridade e colocar isso no seu dia a dia. E daí, de novo, né? Eu acho que daí vem o nosso papel psicoeducativo com os nossos pacientes de poder Com toda trabalhar isso e certeza. às vezes até um pouco confrontativo, porque às vezes, de novo, a gente pode ter 1,5 milhão de razões pra gente estar tendo um determinado comportamento. Mas eu
Eu gosto de ser matemático às vezes com os pacientes. É bom botar uma probabilidade no meio. Não, e até mesmo assim de falar, ó, se tu tem uma equação e o resultado é negativo, se tu não mexer nesses fatores, o que que acontece com esse resultado? Nada. E tá bom o resultado? Exato. Tá negativo. Então, entra também nisso, e até mesmo da gente conseguir fazer flexibilizações. E eu gosto muito de falar para meus pacientes, tá, então vamos ser muito concreto. Eu pego o computador, eu atendo com o iPad, eu sento do meu lado. Tá, onde é que tu mora? Mora aqui. Daí vamos lá. Quer começar a jogar beach tênis? Beach tênis naquela área. Pega o Google Maps. Já fiz bastante isso também. E funciona. Eu acho que é importante a gente também ter essa clareza de que as coisas elas são resolvíveis. E até dentro de patologias mais no aspecto depressivo, a pessoa ela perde a capacidade de lembrar dos momentos de prazer delas, né? Eu lembro que teve um paciente que ele era apaixonado por questões de trilhas, montanhismos e legal. tal. E ele estava dentro de um episódio depressivo e ele não via saídas, ele não tava bem deprimido. E a gente foi começando o tratamento, e aí junto com ele a gente sentou, eu falei, senta aqui, tá? Num momento que eu sei que ele conseguiria talvez vencer essa barreira. Vamos olhar aqui juntos uma trilha para tu fazer, né? E aí a gente definiu a trilha, era uma trilha mais tranquila, ele conseguiu chegar lá. E esse paciente, quando meu telefone tocou, era umas 6 e pouca da manhã, vibrou. E eu fui ver, né? O primeiro pensamento eu já imagino qual era. Pois é. Mas quando eu vi, assim, na verdade era uma foto do nascer do sol. Que legal. Né? Esse paciente, ele fez essa trilha, era de manhã cedo e tal, pra conseguir ver o nascer do sol. Ele falou, caramba, eu não lembrava o quão positivo e o quão prazeroso era fazer o que eu gostava. Né? Obrigado por isso. Foram as palavras do paciente. Imagino quão importante deve ter sido pra ti. Poxa, foi assim... foi naquele momento que a gente falou, tá bem, acho que a gente tá seguindo no caminho certo, né? A gente consegue fazer intervenções, né? Intervenções não necessariamente medicamentosas, porque tem-se essa coisa ainda, esse estigma de que o psiquiatra, que o psicólogo é para conversar e o psiquiatra é para medicar, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso, que as profissões são muito mais do que isso. E a gente tem que fazer intervenções, né? A gente tem que pensar em outros tipos de modificações na vida do paciente. E essa foi uma delas. E que bonito o exemplo. Acho que é um exemplo muito bonito e eu acho que isso marca realmente como a gente pode estar pensando nessas mudanças que a gente está fazendo. Porque muitas vezes os nossos pacientes e nós mesmos, a gente tem um problema de estar muito preso no momento. E a gente não consegue ter o distanciamento necessário. É verdade. Porque se a gente consegue se descolar um pouquinho e fazer um desapego saudável, né? Que seria um detachment saudável, que não tem uma tradução tão boa, né? O desapego, o descolamento, um afastamento talvez um pouco mais saudável da situação. A gente consegue olhar com essa visão de o que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado. E no momento que a gente consegue ver, bom, de repente os momentos que eu estava mais feliz era quando eu ia jogar tênis com meus amigos no clube e ficava o dia inteiro jogando. Será que a gente pode recuperar um pouco disso? Até mesmo, eu gosto muito também, às vezes, quando possível, de incentivar os pacientes, óbvio, se faz sentido para eles, dentro da individualidade, de botar em atividades que tenham um grupo, sabe? Porque isso a gente também tem alguns estudos que apontam, né, da questão, como tu mesmo falou, do pertencimento da comunidade, como isso também facilita muito esse processo. Eu acho que o nosso papel como profissional de saúde mental é, acima de tudo, a gente ter o conhecimento científico, realmente, mas conseguir individualizar aquilo para aquele paciente, né? Não adianta eu saber qual é a melhor medicação do mundo, qual é a psicoterapia mais indicada para aquele paciente, se eu não conheço a história desse paciente, se eu não sei transformar o que é evidência científica em intervenção realmente de qualidade, né? Uma intervenção que esse paciente vai realizar, essa intervenção que tem uma grande chance da gente fazer com que ele realize. Mais uma vez, virar para a pessoa e falar assim, olha, tu tem depressão, tu tem ansiedade, tu tem, sei lá, qual transtorno mental, a gente vai começar esse remédio, tu tem que começar a comer melhor, dormir melhor e começar a se mexer. Cara, não vai surtir efeito. As coisas não funcionam assim. A gente precisa entender como estimular aquela pessoa a se adequar ao tratamento. Até como porque estimular, né? se funcionasse dessa maneira completamente racional, sejamos francos.
a gente já está buscando outra profissão. Ia ser muito, muito diferente. Né? Mas eu acho que e eu acho que é importante a gente entender que o nosso funcionamento ele não é lógico sempre. E tá tudo bem. Claro. Mas eu acho que é no momento que a gente precisa entender isso para a gente poder fazer essas adequações. E eu acho muito bonito isso que tu fala, porque é muito humano da gente poder pegar o dado, que o dado ele é frio, o dado às Uhum. vezes ele é o contexto, ele não é o mesmo contexto que o nosso. Na maior parte das vezes Muitas das vezes, não é né? o mesmo contexto que o nosso, mas a gente conseguir adequar isso para um paciente, adequar isso para aquela pessoa e mostrar e entender que isso é ciência. Isso é uma prática humanizada, isso é uma prática sensível para aquela pessoa. Quando a gente fala de tratamento psiquiátrico adequado, ah, a gente precisa, se eu não me engano, mais de 30 pacientes para um receber o tratamento psiquiátrico adequado no Brasil. Esse número é muito ruim, É é muito. muito ruim, né? Por N motivos, tá? Tanto por Uhum. um aspecto de talvez de formação profissional, quanto da questão psicossocial que a gente vive no nosso país. Então não adianta a gente simplesmente pegar o que os guidelines dizem, o que os estudos mostram de cortes norueguesas, escandinavas e tentar aplicar na nossa realidade. Às vezes na realidade SUS, por exemplo, que é completamente diferente às vezes de um consultório, Claro. né? Então a gente tem que justamente enxergar esses cenários em que a gente atua. Aí eu acho isso muito legal e eu acho que isso fala daí da gente entender o nosso contexto também cultural, Com geográfico, da certeza. atividade física. De novo, daí a gente vai ver esses estudos de corte e daí é o pessoal fazendo, sei lá, corrida de patins no gelo. Tá legal, mas é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. E esbarra às vezes em segurança, né? Exato. A gente vai pedir para a pessoa às vezes fazer uma corrida à noite, depende muito onde ela vai poder correr, às vezes o paciente não consegue. E caminhar na rua de noite com o cachorro. Exato. Pois é, Sejamos francos, não é talvez a coisa mais segura do mundo. exatamente. Então a gente tem que pensar nisso também, Até né? no que está disponível, porque, de novo, a gente falou de recurso e tudo mais, às vezes vão ter outras questões que vão ser comórbidas, que vão dificultar. Por exemplo, a gente está falando aqui, faz o que funciona e o que gosta. Mas eu gosto de jogar tênis, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então a gente vai ter que Vamos ter achar que algum. pensar de outra forma. Exato, e tá tudo bem. E talvez Exatamente. em um outro momento isso seja possível, mas a gente poder entender momentos, etapas e processos. E quando a gente fala até dessa questão do prazer, né, Léo? Uma parte interessante, assim, alguns teóricos dividem os domínios de atividade física em 4 grandes domínios, né? O domínio de lazer, o domínio doméstico, que são atividades físicas às Uhum, vezes desenvolvidas em casa, o domínio de trabalho, né, que é justamente atividade uhum, física dentro do domínio de trabalho, e o domínio de locomoção, né? Ah, e às vezes praticar atividade física, às vezes não, as últimas revisões mostraram que atividade física, por exemplo, no domínio doméstico, é fator de risco para o desenvolvimento de depressão, uhum. né? Ou seja, talvez não tenha necessariamente a ver somente com a movimentação e com o gasto energético. E aí a gente vai entrar nas outras questões que a gente falou, né? A gente precisa muitas das vezes ter outras Uhum. questões além da questão da movimentação, as questões psicossociais, cognitivas, comportamentais que a atividade física traz, né? Então, o contexto em que essa atividade física é realizada, ele é muito importante. Tem uma foto, quando às vezes eu apresento uma aula sobre o tema, que é bem emblemática, assim, uma foto numa praia, uma praia bem bonita, Uhum. e aí tá um senhor empurrando um carrinho de milho verde, né, debaixo do sol escaldante, assim, e uma moça correndo do lado dele, toda pronta para correr, né? Vamos supor que todos eles façam o mesmo tempo de atividade física e talvez até gastos semelhantes, porque ali ele está exigindo força e tal. Será que os resultados vão ser semelhantes para a saúde mental deles? Bem, provavelmente não, Uhum. né? Então, todo esse contexto é uma parte importante da gente enxergar. Perfeito. Rafa, eu acho que isso fecha muito bem o que a gente veio trabalhar aqui hoje, conversar aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal deve ter aprendido muito. Eu sei que eu aprendi. Então, com certeza, primeiro, obrigado por isso. Acho que foi muito, muito legal. E, Rafa, chegando mais pro final, então, do nosso podcast, do que as pessoas podem tirar da nossa conversa aqui de hoje? Se tivesse que resumir ou dar alguns pontos para se levar para casa.
Eu acho que o principal é justamente vou olhar falando para a câmera mais uma vez. É o corte. A melhor atividade física é a que você consegue fazer e o tempo que você consegue fazer. Acho que isso é o principal. De Uhum. preferência envolvendo prazer, tá? Acho que esse é o principal, né? Uhum. E lembrar de aplicar isso para os nossos pacientes, né? Uhum. Não quer dizer que a pessoa precisa fazer 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa por semana, né? Inclusive, os estudos mostram que para depressão, por exemplo, 150 minutos diminui o risco em 22% e 75 minutos diminui em 18%, ou seja, a diferença é bem pequena. É o quanto tu consegue. Uhum. Acho que essa é a mensagem que fica para casa. Perfeito, perfeito. E agora a última pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Como eu sei que tu escuta o podcast, imagino que tu já sabe o que que tá vindo, mas eu acho que é uma pergunta bem legal que faz a gente poder parar um pouquinho, pensar um pouquinho em trajetória. Rafa, se o Rafa, criança ou adolescente, estivesse ou escutando o podcast, assistindo o podcast, o que tu falaria para ele? Continua fazendo seu karatê, continua gostando do teu futebol, que a atividade física vai fazer diferença para você no futuro. Perfeito, perfeito. Show de bola. Acho que fecha e alinha perfeitamente com tudo que a gente conversou aqui hoje. Rafa, quero te agradecer de novo por ter participado aqui do podcast. Prazer Foi foi um todo meu, Léo. prazer gigantesco. Passou voando o nosso Pois tempo é. aqui. E pensando nisso, agora o palco é teu. Pode falar pro pessoal onde eles podem te encontrar para seguir teu trabalho, para poder acompanhar tudo que tu publica e faz, que tenho certeza que o pessoal vai também gostar bastante. Claro, claro. Eu agradeço de coração, foi um prazer enorme estar aqui, né? Bem, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, saber conversar um pouquinho mais sobre saúde mental, um pouquinho de psiquiatria e do estilo de vida, acho que o melhor canal hoje é pelo Instagram, né? Meu Instagram é @rafaellopes.psiquiatra. Lá a gente abre caixinha de pergunta, conversa, eu gosto bastante de uma maneira interativa. Se precisarem também de ajuda, de alguma coisa, podem chamar por lá, conversar por lá. Ah, as portas estão abertas, é sempre bom trabalhar de uma maneira multidisciplinar, né, Léo? Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais um episódio do Lando Mendes. Rafa, novamente, obrigado. Foi um prazer gigantesco estar aqui contigo. E fiquem ligados para o próximo episódio. A gente se vê. Um grande abraço para vocês e até o próximo.